minha sua aqui. Deve ser por causa da internet aqui. Pronto, apareceu aqui para mim. Então tá, meu irmão. Pronto. Deus abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Uma benção, pastor. Que o Senhor Jesus ele venha nos orientar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos da orientação de Deus. Estamos dependentes do Senhor. Nós iremos orar nesse instante. Hoje nós temos um propósito, uma mensagem para o dia atual, né, que nós estamos hoje. Então, aguarde em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando e entrando na mensagem. Vamos tentar fazer hoje uma mensagem mais curta, não é isso, pastor Ivan? Mais assim, objetiva, detalhada, que é muito importante você entender que você precisa renovar o seu propósito, você precisa realizar projetos de Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor, né? Está alinhado nos projetos do Senhor, louvado seja Deus, porque a gente não vai cair na mesma situação do ano anterior. Nós vamos avançar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para poder avançar, a gente precisa de uma nova estratégia, né? de interagir de forma diferente, que nós viemos ter resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pedimos aos irmãos, em nome de Jesus, que desde já você possa interagir conosco, para a glória do nome do Senhor Jesus, viu? Hoje nós estamos aqui no dia 31, véspera de Ano Novo, e que Deus ele continue nos abençoando para a glória do seu santo nome. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Senhor dos céus e da terra, glorificamos, pois, ao teu santo nome, por mais uma oportunidade, mais um dia, Senhor, na tua presença, e glorificamos a ti, Senhor, porque isso é algo tão maravilhoso, Pai. Aleluia, podemos, ó Deus, desfrutar, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para sermos um canal, para sermos curados, para sermos, ó Deus, eterno, aleluia, atingidos pelo teu poder, pela tua unção, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Então, Pai, neste momento, Senhor, nós te suplicamos a ti, Senhor, dá-nos mais do teu Espírito, venha nos ungir, Senhor, venha nos usar, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. E nessa tarde nós possamos alcançar os lares, alcançar vidas, ó Deus eterno, para a glória do teu santo nome. E nós te pedimos a ti, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, aleluia, cada um possa ser alcançado, que eles possam se abrir agora neste momento, que eles possam gritar para o mundo espiritual: eu recebo, eu aceito a ação do teu Espírito na minha vida, que a voz do teu servo, ela venha entrar dentro da minha casa, dentro da minha vida, e trazer mudança, e trazer, aleluia, renovo, e trazer, Senhor, vitória, e, Senhor, aleluia, eu abro, Senhor, essa legalidade para o teu filho, Senhor, ministrar sobre a minha vida, Senhor, sobre o meu coração, sobre, aleluia, os meus pensamentos. Pai eterno, então toma nas tuas mãos poderosa, Senhor, aleluia, as nossas vidas, usa o teu servo, Senhor, esse que vos fala, Senhor, para a glória do teu santo nome. Continua, Senhor, usando o teu servo, pastor Ivan, Senhor, como canal de bênção. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que eu possa estar ao lado do teu servo, Senhor, sempre para somar, ó Deus, para estar junto, para unir, Senhor, aleluia, e que em nome de Jesus, ó Pai, todo e qualquer tipo de barreira, de situações adversas, Senhor, elas possam cair por terra, Senhor, porque no teu nome há poder. Senhor, eu te peço a ti, Senhor,
nos orienta por intermédio da tua palavra, nos orienta, Senhor, por intermédio, Senhor, da tua unção, da necessidade dos teus filhos, Senhor. Tome em tuas mãos poderosas, Senhor, é o que nós te pedimos. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, o glória a Deus, o aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto bíblico básico dessa mensagem, aleluia. Vamos ver, na verdade, quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, abra sua Bíblia, ou então medite aí na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Que a palavra de Deus, ela vai dizer assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Na outra versão diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-vos esperança e um futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui em duas versões diferentes e vamos dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Porque nós temos que entender primeiro o tema, que vai falar sobre o quê? Renovando o propósito e realizando os projetos de Deus. Propósitos renovados, propósitos alinhados com Deus. Né? Glória a Jesus. Né? Então, vemos aqui que, ao encerrarmos mais um ano, somos convidados a olhar para trás com gratidão, para frente com fé, o fim de um ciclo e não apenas de um ponto final, mas um tempo estratégico de Deus para alinhar os nossos corações ao seu propósito. Ao longo da caminhada cristã, muito se cansa e se frustra, e se desvia do propósito original. As lutas da vida e o tempo e as decepções podem enfraquecer a visão, porém Deus continua fiel aos seus projetos. Quando renovamos nosso propósito, nele passamos a viver não apenas sonhos pessoais, mas os sonhos do céu para a nossa vida. Então, a gente já vê que nessa introdução, como é que Deus ele fala com a gente, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso nós precisamos entender, sabe? Como, por exemplo, esse ano que se passou, ele não volta mais. Louvado seja Deus. Então, nós temos que pegar todo e qualquer tipo de experiência e fazer com que ela funcione na nossa vida para o bem. Mesmo aquelas experiências que não foram agradáveis, aquelas experiências que nós ficamos até frustrados com ela, porque ela tem que servir, sabe o quê? Como base, como ensinamento, para nós não voltarmos a passar pela mesma situação. Então, tem coisas que você não pode esquecer. Aleluia. Por mais que aquilo tenha te trago tristeza, tenha te trago uma decepção na sua vida, você tem que pensar naquilo como experiência, como conhecimento. Para quê? Tanto para você ajudar outros, como para você não tornar a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre entender, sabe, que se nós colocarmos o Senhor na frente, os planos dele é de nos fazer prosperar, gente. Aleluia. Não é de nos causar dano. Os planos dele é de nos dar esperança, né? Em um futuro. Louvado seja Deus. Então, o plano de Deus, os projetos de Deus, aleluia, eles estão sempre visando lá na frente. Ele não é algo, sabe o que, momentâneo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que, às vezes, nós não entendemos.
Porque quando olhamos, às vezes, para o plano de Deus, ele não é imediatista. Ele é um plano, sabe, que, aleluia, que é com o tempo, é com o amadurecimento, é com o crescimento, é com o entendimento que nós vamos entender, né? Aleluia. Então, ao nós encerrarmos esse ano, nós somos convidados, sabe o quê? A olhar para trás. Eu queria muito que você olhasse para trás agora e olhasse com um olhar, sabe o quê? De imaginar. Eu acho que esse é o momento até mesmo de olhar mais para, sabe o quê? Para aquilo que, na verdade, nós não fomos bem-sucedidos. E vamos transformar isso, sabe o quê? Numa arma. Vamos transformar isso num escudo. Vamos transformar isso, sabe o quê? Numa proteção para não tornar acontecer, ou para se acontecer, nós não sermos pegos de percebido, sabe? Não entrarmos, sabe o quê? Aleluia, debaixo de decepção, mas partimos para cima e vencer, porque a gente sabe agora os caminhos. A gente já passamos por aquilo, já sofremos aquelas situações, então isso não pode ter poder mais, sabe o quê? De te abater, de te frustrar. Isso vai dar, aleluia, a capacidade de você vencer os obstáculos, as dificuldades, ou seja, lá o que for, aleluia, porque você já entrou na escola, você já passou pelo deserto, você já passou pelo vale, então você sabe onde que você tem que pisar, você sabe quais horários que você pode andar, que caminho que você pode traçar. Então você já é experiente, louvado seja Deus naquilo que você passou. Então vamos ver isso, sabe o quê? É como uma escola, e no momento que você estiver vendo isso como uma escola para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, essas lembranças, elas não vão ser mais de tristeza, mas vão ser de aprendizagem. Essas lembranças, aleluia, não vão trazer mais, sabe o quê? Amargura dentro de você, mas vai te mostrar o quanto é que você foi forjado, o quanto é que você está sendo preparado. Então, vamos transformar essas situações difíceis em experiência, em ensinamento, em uma forja sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. E isso vai fazer, sabe o quê? Com que a gente olhe para trás com gratidão e não com reclamação. Ah, meu Deus, eu não venci isso. Ah, meu Deus, eu não consegui vencer aquilo. Você está entendendo? Então, querido ouvinte, querida irmã, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você conseguir ter um olhar pela fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, para essas coisas como um ensinamento, uma experiência, um tratamento, um cuidado que Deus ele teve, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre a tua vida, louvado seja Deus, você vai perceber imediatamente, sabe o quê? O quanto você está sendo preparado para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba bem o que nós estamos falando, perceba bem o que nós estamos colocando diante de você, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Vamos olhar para frente com fé, a fim de que o fim de um ciclo não é apenas o ponto final, mas um tempo estratégico de Deus para alinhar nossos corações ao seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao longo da caminhada cristã, muitos se cansam, se frustram ou se desanimam com o propósito original. As lutas da vida, o tempo, as decepções podem enfraquecer a vida, porém Deus continua fiel aos seus projetos. Quando renovamos o nosso propósito, nele passamos a viver não apenas sonhos pessoais, mas os sonhos do céu para a nossa vida. Você está entendendo como é que são as coisas? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, preste bastante atenção, né? Louvado seja Deus, em tudo que Deus ele tem preparado para nós. Então, Deus é o autor dos projetos. Então, vamos lá. Olha só como é que vai mudar tudo. Glória a Jesus.
a gente costuma fazer projeto, querer chamar Deus para entrar nele, quando, na verdade, Deus ele já tem projeto e está chamando a gente para viver ele. É diferente. Enquanto a gente chama para Deus entrar no nosso projeto, ele já tem um projeto pronto, né? Louvado seja Deus, e dizendo, ó, você só precisa viver esse projeto que eu preparei para você. Você está entendendo? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele é autor desse projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, preste bastante atenção. Né? Glória a Deus, aleluia. Né? O quanto, na verdade, Deus é bom, Deus é para sempre, Deus é tremendo. O quanto, na verdade, Deus ele trabalha em nosso favor. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vai vendo aí, eu estou aqui pregando aqui, mas estou tentando, sabe o quê? Na verdade, passar esse link para alguns dos nossos irmãos aqui que estão atentos aqui e estão nos pedindo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu peço a você que me dê só um momento só e nós vamos desfrutar do mais de Deus para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só um minuto, por favor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só isso, só. Então, voltamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Pronto. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus é autor dos projetos. Deus não trabalha, glória a Jesus, Deus ele não trabalha, glória a Deus, no improviso. Antes mesmo de nascermos, ele já havia planejado a nossa missão. Essa é uma coisa, sabe, que muitas pessoas não entendem. Elas se acham donas de si mesmo. Elas, na verdade, elas criam caminhos, criam propósito, criam projetos, e esquecendo, sabe o quê? Que os projetos já foram criados por Deus. O que nós precisamos, na verdade, é tomar conhecimento, entender e saber qual é a escolha. Glória a Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre um profeta que, na verdade, ele estava se preparando para ser sacerdote, porque isso era de linhagem. Aleluia, né? Isso vinha de linhagem. O pai dele, certamente, seguiu a função do avô dele, né? Glória a Jesus. E agora ele estava esperando seguir a função do pai. E no meio da sua idade, no meio, na sua adolescência, né? Louvado seja Deus, na sua infância, agora Deus se manifesta para ele. Jeremias capítulo 1, versículo 5, e diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Será que existem pessoas privilegiadas? Será que existem pessoas que realmente, aleluia, elas são melhores do que as outras? Né? Glória a Jesus, né? E esses melhores do que os outros, por que será, hein? Por que uma pessoa se faz melhor do que as outras? Louvado seja Deus. Você já parou para poder perguntar isso? Por que muitas pessoas, elas estão vivendo mais de Deus e às vezes nós não estamos vivendo? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Preste atenção. Versículo 5, né, que nós acabamos de dizer para os irmãos, né, glória a Jesus. Antes que se formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Glória a Jesus. Aí vai dizer depois ele, que não sabe de nada: ah, Senhor meu, mas eu sou uma criança. Glória a Jesus. Ou seja, ele estava dizendo: eu não tenho entendimento nada disso, eu não sei nada disso. O que eu sei é o que os meus pais me ensinaram. Agora o Senhor está se revelando para mim, estou perdido.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele já estava cheio de projeto. E é assim que a gente fica. Quando a gente tem um bocado de situações, por que tem muitas pessoas que estão frustradas? Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente quando elas ouvem, sabe o quê? Acerca daquilo que Deus quer para a vida delas. Foi coisas que ela nunca pensou, nunca sonhou. Então, se ela não tiver a disponibilidade de fazer entrega, de se voltar para Deus, vai continuar frustrada. Porque não vai, sabe o quê? Aleluia, se enveredar no projeto de Deus, no plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você veja bem direitinho aqui a situação, aleluia, da revelação. Esta revelação, querido, ela não é de maneira nenhuma, é só para nós, glória, só para Jeremias, mas ela é para cada um de nós, porque Deus, ele é, sabe o que? Deus, ele tem os seus atributos, ele não vai gastar o seu tempo, porque o tempo é dele, ele faz como quer o seu tempo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe o que quer dizer com isso? Que ele está presente aqui na minha casa, está presente aí na sua casa, que ele está em todo lugar. Os olhos de Deus, ele vê todas a criatura da terra, ele conta os grãos de areia. Louvado seja o nome do Senhor. E nada se passa obscurecido sobre o teu nome. Ainda que alguém queira se esconder nas trevas, ela vai se virar luz ao meio-dia. Ainda que alguém desça ao mais profundo do mar, Deus vai fazer dali subir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus todo-poderoso, que ele, sabe o quê? Pelo fato de estar te abençoando agora, de estar falando contigo, você não está ocupando o tempo dele, está entendendo, né? Ou está impedindo que ele trate de outras pessoas. Ele não é como nós. Aleluia, louvado seja Deus, né? Ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Então não adianta você querer dizer, sabe o que? Que Deus está ocupado para te ouvir, que Deus está ocupado para te ver, que teu assunto é muito pequeno para você tratar com ele, que a tua situação, aleluia, você vai estar ocupando enquanto tem tantas outras pessoas que estão no tráfico, estão nas drogas, estão na prostituição, está no abismo, está no aleluia, está no pecado, né? Louvado seja Deus. E a gente fica aí com esse ataquezinho que dá dentro da gente, sabe? Ah, mas Deus, se preocupar com essas coisas, a gente fala tanta coisa com Deus, não sei para que ocupar tanto a Deus. Rapaz, ele é inteirinho para você, ele é inteirinho para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode falar assim, meu Pai, oh, glória a Jesus, meu papai, louvado seja Deus, e você não vai estar tirando o meu direito de falar a mesma coisa, porque ele é onipresente, então ao mesmo tempo que ele é teu pai, ele é o meu pai também. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, da mesma forma que ele viu Jeremias, né? Aleluia, que ele escolheu Jeremias, que ele escreveu sobre Jeremias. Tu acha que ele não fez isso na tua vida? Tu acha que você é obra do acaso? Ou você veio por causa de um acidente? Da glória a Jesus, aleluia. Vai dizer que Deus não te viu antes de você vir, antes de você nascer, antes de você ser gerado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já tinha te visto. Aleluia, você não pegou Deus desprevenido, você não deu um susto em Deus quando você começou a ser gerado no ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo de você ser gerado, ele já havia te visto. Olha só que Deus todo-poderoso, que Deus tremendo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é essas coisas que nós precisamos ver, essas coisas que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, perceber, e para nós percebermos isso, nós temos que ter a palavra de Deus. Olha o salmista, louvado seja Deus, o que ele disse, o que ele diz, aleluia, ele diz coisas tremendas, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes, aleluia, de ser gerado, tu me entristeceste, Senhor, aleluia, entristecesse no ventre da minha mãe, aleluia, tu me conheces, tu me sondas, aleluia, olha, Deus, ele te conhece
Deus, ele te sonda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você tem que, na verdade, sabe o que é? É entender, sabe o quê? O que Deus, ele tem preparado sobre você, o que Deus tem falado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, agora, em nome de Jesus, receba da parte de Deus tudo aquilo que ele projetou para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar que às vezes o projeto não deu certo porque você ainda não entendeu ainda o que Deus quer na tua vida? Que o propósito, você não conseguiu cumprir os teus propósitos porque o que Deus tinha para você era outra coisa diferente? Já parou para pensar nisso? Já parou para poder entender isso? Então, em nome do Senhor Jesus, preste bastante atenção. Deus, o Todo-Poderoso, ele te viu antes de você ser gerado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. Se o próprio Deus vem, aleluia, se o propósito vem de Deus, ele não depende das circunstâncias, da idade ou do passado. O que Deus começou, ele é poderoso para completar. Você está entendendo? Não adianta você se esconder. Eu tenho 70 anos, eu tenho tantos anos, eu tenho isso e aquilo. Poxa, se você tem promessa de Deus, ele vai cumprir na tua vida. É fácil assim. Então se volte para as promessas de Deus, se coloque na dependência de Deus. Deus, eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E santa, boa, santa e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero estar debaixo dos teus propósitos, debaixo da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O propósito, ele se renova na presença. Olha só que coisa tremenda. A gente vem falando muito, sabe o que? De comunhão. A gente vem falando muito de intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu passo uma pergunta para você. Como é que você vai saber qual o propósito de Deus se você não tem comunhão? Como é que você vai saber do propósito de Deus se você não é íntimo de Deus? Como é que ele vai se revelar para você? Aleluia. Talvez você até fale muito na oração, mas você não está conseguindo ouvir, você não está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por falta, sabe o quê? De uma comunhão mais íntima, de verdade, igual eu sempre tenho falado. A gente, quando entra na presença do Senhor, nós temos que entrar com verdade. Louvado seja Deus. Ainda que essa verdade, ela venha nos machucar, porque é nesses momentos que a gente vê o quanto falho nós estamos, o quanto nós decepcionamos com facilidade ao Espírito Santo, a Deus. Mas quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos perdão a Deus, aleluia, nós somos renovados. Louvado seja o nome do Senhor. Então o propósito, ele se renova na presença. Louvado seja Deus. A força para continuar, irmão, ela não vem de motivação humana, mas da comunhão com Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Salmo 40, versículo 31. Querido, presta atenção. Isso aqui não é mensagem motivacional para que você pegue essa mensagem. Nossa, vou me levantar, não, desce na presença do Senhor. Se humilha na presença do Senhor, se entrega na presença, se rende na presença do Senhor, aleluia, para que você venha estar no estado de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nos afastamos da presença, o propósito enfraquece, mas quando voltamos ao altar, a visão se renova, a paixão ela é restaurada. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Às vezes você está desmotivado, sabe por causa de quê? Simplesmente porque você se afastou da presença. Porque o propósito, aí nisso o propósito enfraqueceu, né? Glória a Jesus. Mas quando você se volta para o altar, você se entrega, se rende, se arrepende, você pede perdão, você libera perdão. Louvado seja o nome do Senhor. A visão, ela se renova e a paixão, ela é restaurada. Olha, são caminhos. Isso estão, aleluia, isso estão, sabe o que? Caminhos que destravam a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. São caminhos, então, aleluia, para pessoa. Tem pessoas, irmãos, que ela entende isso, sabe o que? Aleluia, é de falar, mas ela não entende, não conseguiu entender isso, sabe o quê?
de praticar. Aleluia. Por isso que às vezes ela vê outras pessoas sendo renovadas, outras pessoas sendo levantadas, e elas próprias não levantam. Não é falta de entendimento, ela até entende, mas ela não colocou isso no nível da praticidade. Então, quando você não coloca o que você entende das coisas de Deus no nível de praticidade, sabe o que acontece, irmão? A única coisa que você vê é os outros caminhar na frente e você fica estagnado, você fica para trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas aprenda direitinho. Quando nós nos afastamos do propósito, enfraquece. Mas quando nós voltamos ao altar, a visão se renova, a paixão ela é restaurada. A obediência, ela ativa os projetos de Deus. Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele revela o propósito, mas cabe a nós obedecer. Você está entendendo? Aleluia. Ele não vai te dar nada pronto. Ele vai te mostrar caminho, vai te capacitar para você fazer, vai te ensinar por intermédio da sua palavra, de revelação, aleluia, de comandos, aleluia. Isso tudo você vai precisar de comunhão. Isso tudo você vai precisar, sabe de quê? Aleluia, de se relacionar com Deus. Ele não vai colocar comida mastigada na tua boca. Talvez você ache até isso nojento, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas é dessa forma que muitas pessoas vê, é dessa forma que muitas pessoas querem. Elas não querem ter trabalho, elas querem ficar no seu apogeu, no seu comodismo. Mas em nome de Jesus, levanta, seja participante da palavra de Deus e não apenas ouvinte. Quem diz isso é Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Sejam participantes da palavra e não ouvintes, louvado seja Deus, né? O propósito de ser obediência vira apenas atenção. Quando obedecemos, mesmo sem entender tudo, Deus começa a mover as circunstâncias, louvado seja Deus. Os obstáculos, as barreiras, sabe? Elas vão sendo movidas por Deus. Aquilo que você achava que era impossível, que estava, sabe o quê? De uma forma que você talvez não iria conseguir, né? Louvado seja o nome do Senhor, se mover, aleluia. Você começa agora a romper no sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. De uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder entender qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus e vivenciar o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa experimentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus cumpre seus projetos no tempo certo. Olha só que coisa tremenda. Aleluia. Glória a Jesus. Nem sempre o cumprimento é imediato, mas sempre é perfeito. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Abacuque 2, versículo 3. Aleluia. Quando Deus mostra para Abacuque e diz, esta visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Então, o projeto de Deus, ele tem um tempo. E esse tempo é o tempo do aperfeiçoamento. É o tempo do preparo, é o tempo da aprendizagem. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que têm um chamado, louvado seja o nome do Senhor, até já é habilitado para exercer a função pelo Espírito Santo, porque Deus o capacita, Deus dá, louvado seja Deus. Mas, do reconhecimento, esse tempo ainda, ele está para chegar, esse momento ainda está para chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que eu passei um período de tempo muito grande sem fazer um tipo de consagração na igreja. E nós tínhamos pessoas, né, louvado seja o nome do Senhor, que elas diziam, outros até mesmo de fora, esse pastor aí, ele é muito duro, ele não consagra ninguém, ele não prepara ninguém, e aquela coisa toda. E nós tínhamos conosco uma irmã que o desejo dela, sabe, era um bom desejo, era de ser missionária,
E ela já ouvia muito falar pelo local que ia, que Deus tinha um chamado na vida dela de missionária, Deus tinha um chamado na vida dela de missionária. São coisas assim, sabe, que verdadeiramente a gente via. Ela era uma pessoa esforçada, muitas das vezes ela estava em visita em hospital, muitas vezes ela estava em visita nos lares, muitas das vezes ela estava evangelizando junto com um grupo de evangelização, aquela coisa toda, tá entendendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, o motivo e o meio pelo qual ela queria alcançar, aleluia, né, esse reconhecimento, não era para poder fazer a obra, porque ela já fazia, mas era para poder ser identificada como tal. Então, quando o nosso propósito, ele não é o propósito de Deus, nós vamos começando a ficar frustrados, nós vamos saindo do propósito de Deus. De repente, Deus, na verdade, tinha até esse propósito na vida dela. Vamos até assim cumpriu, né? Glória a Jesus. Porque não fui eu que o fiz, eu vou dizer, eu vou desacreditar, aleluia, né, no que aconteceu. Não estou doido. Né? Glória a Jesus. Eu não vou tocar no Espírito Santo, eu não vou tocar naquilo que Deus faz, ou naquilo que homens de Deus estão fazendo. Né? Se alguém tiver que tocar, isso vai ser o próprio Deus, mas eu não. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu, como ministro do Evangelho, né, louvado seja o nome do Senhor, eu estou aberto às revelações, aberto, sabe o quê? Aleluia, ao direcionamento para executar a obra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E acabou que eu, de tanta insistência, eu dei uma oportunidade para ela. Eu me lembro que essa oportunidade fez com que ela pedisse o cartão de uma carta de transferência. Ela não quis ficar mais no nosso ministério. Eu falei para ela: minha irmã, você quer ser realmente consagrada? Eu já conversei com a diretoria da nossa convenção e eles falaram que eu poderia consagrar você, mas só que você vai ter que passar por um curso. A nossa convenção, ela está providenciando um curso de missões. Você vai passar por esse curso, não se preocupe, porque a gente vai pagar, a igreja vai pagar esse curso para você. Eu não vou colocar dificuldade, mas eu vou querer preparo da irmã para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, eu vou ver. Uma semana depois, 2 semanas depois, ela veio e pediu a carta de mudança. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. Então você me entenda bem direitinho. Você compreenda bem o que eu vou falar com você. Aleluia. O chamado, aleluia, né? O cumprimento dos projetos de Deus na tua vida, ele tem um prazo determinado, tem um momento determinado. Às vezes tem um destaque de Deus. Às vezes Deus não quer que você, na verdade, sabe o quê? Aleluia, esteja consagrado com outras pessoas, porque cada um tem um chamado, não é porque as outras, aleluia, o chamado dela não é tão forte como o seu. Aleluia, né? Louvado seja Deus, mas é por causa, sabe o quê? Da forma que Deus te chamou, da forma que Deus te escolheu, da forma que Deus, ele, na verdade, ele vem trabalhando dentro do seu coração, entendeu? Então, acalma-te, tem de paciência, louvado seja o nome do Senhor, porque é melhor nós termos para Deus do que termos apenas para os homens, ou apenas ter só uma divisa no ombro e achar que somos e não fazemos nada. Como tem muitos. Quantos obreiros tem na casa do Senhor estão estagnados, estão mortos, sabe? Não fazem nada. Lutaram com o presbitério, rapaz. O pastor está lá sofrendo sozinho, eles não ajudam o pastor. Lutaram para ser um evangelista, sabe? Aleluia. E o campo está lá sofrendo, aleluia, porque não tem ninguém que leve a palavra, não tem ninguém que motive, sabe, que os outros irmãos a evangelizar também. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Quantos que tem diácono, irmão, que está às vezes atropelando o outro, louvado seja Deus, mas não tem a essência, sabe, que é o prazer de servir, o prazer de estar na presença do Senhor, aleluia, o prazer de ser visto por Deus, de ser olhado por Deus. Ele quer ser olhado pelas pessoas, ele quer ser olhado pelas pessoas. Então isso tem que acabar. Louvado seja Deus, porque o teu trabalho, ele tem valor para Deus. Aleluia. Se os homens reconhecem isso, glória a Deus e aleluia. Mas se eles não reconhecem, o problema é deles, porque eu sei para quem eu estou trabalhando, eu sei para quem eu estou fazendo. Isso não pode me atingir, isso não pode me esfriar, isso não pode me parar. Louvado seja Deus, porque eu sei que quando chegar a hora de Deus cumprir, aleluia, vai acontecer.
aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, então você pode ter revelação, você pode ter profecia. Às vezes Deus fala até com o pastor, mas isso não é imediatismo, é para Deus, sabe o quê? Chegar mais perto desse obreiro, é para Deus chegar mais perto dessa pessoa, conhecer mais ela, trabalhar mais na vida dela, ajudar ela, que às vezes ainda tem, sabe o quê? Algumas coisas que a gente desqualifica como obreiro, louvado seja Deus, e através dessa ajuda, que é por intermédio da palavra, essa pessoa ela vai se moldando, vai fechando as brechas, vai se colocando num posicionamento, louvado seja Deus, em que o tempo dela seja cumprido, louvado seja o nome do Senhor, né? E o tempo dela seja determinado. Então, não desista porque demorou. Deus está trabalhando enquanto você espera. O atraso não é negação, é preparação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não queira ser como os outros. Não queira ter divisa porque alguém tem divisa. Ter, aleluia, posição porque alguém tem posição. Aleluia. Mas queira ter porque Deus te deu. Deus te chamou. Aleluia. E Deus te preparou o seu momento para a glória do seu santo nome. Está entendendo? Glória a Jesus, né? Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor. É como eu falei para os irmãos que essa mensagem ia ser bem mais curta, a gente ia terminar, nós já estamos finalizando. Aleluia, eu quero trazer aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? A conclusão. Hoje é dia de renovar o propósito, de alinhar o coração e decidir viver para realizar os projetos de Deus. E aí, tá pronto? Então vem comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele transforma a nossa história em um testemunho e os nossos passos em cumprimento profético. Eita, glória a Deus! Então, como diz lá o Salmo 37:5, entrega o teu caminho, louvado seja, sabe o que é? Você não vai ter mais caminho, você está entregando o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele vai te dar um caminho, aleluia, ele vai te mostrar por onde você tem que andar, aleluia, na glória a Jesus. E acerca, sabe o que? Do mais, acerca de necessidades, aleluia, de prioridade, não te preocupa, porque, aleluia, você entregou o teu caminho ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, você confia nele, ele não vai te deixar na mão, ele vai te suprir, ele vai te dar força, ele vai te dar, aleluia, alegria, ele vai te proteger, e ele vai fazer você romper no sobrenatural, e você vai chegar lá, você vai ver cumprido na sua vida os seus propósitos. Então, para esse ano, e nós estamos entrando em 2026, né? Aleluia, aleluia, como nós já fizemos uma reflexão do que se passou lá atrás, não vamos repetir os mesmos erros, glória a Jesus. Então vamos aqui, como diz aqui, renovar o nosso propósito, alinhar o nosso coração, a nossa mente e decidir viver para realizar os projetos de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Para de ser motivo, para de ser uma pessoa, sabe o quê? Que qualquer coisa está se quebrando, que nem cristal. Louvado seja Deus. O Senhor te chamou, aleluia, e Ele te fortalece, Ele te capacita. O vento, a tempestade, as dificuldades, nenhuma delas vai ser maior do que você possa resistir, porque Deus não dá, sabe o quê? Aleluia, um frio maior do que a cobertura que você tem. Quando você está passando por uma provação, quando você está passando por uma situação, por mais difícil que ela esteja, Deus está lá, sabe que apostando em você, Ele vai vencer, ela vai vencer, Ele vai conseguir, ela vai conseguir, ela vai vencer, ela vai romper, porque foi para isso que eu chamei vocês, foi para isso que eu chamei ela, chamei ele, louvado seja, para ser vencedor. Então não desista, não pare, louvado seja o nome do Senhor Jesus, confia nele, entrega para ele e confia nele, louvado seja o nome do Senhor, e tu vai ver que aquilo que você e que eu não consigo fazer, ele vai fazer por nós. É o sobrenatural, é aquilo que nós não temos a capacidade. Então, querido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você orasse comigo, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Essa oração eu quero que você faça comigo. É apenas algumas frases. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E eu preciso que você, logo após essa oração, eu vou estar ministrando sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E a gente vai estar, em nome do Senhor Jesus, orando. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por você, e pedindo o mais de Deus sobre a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, ore comigo agora neste momento. Senhor, renova hoje o meu propósito. Cura o cansaço da alma. Restaura a visão. Alinha meus sonhos aos teus projetos. Quero viver para a tua glória e cumprir aquilo para qual fui chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E vamos pedir ao Senhor que o Senhor, Ele continue nos abençoando para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Bendito seja Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos te gratos a Ti, Senhor, por este momento tão maravilhoso em que nós estamos aqui, Senhor, aleluia, revendo os nossos propósitos, Senhor, aleluia, e procurando alinhar, Senhor, os nossos projetos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que de tudo aquilo que nós passamos, ó Deus, que serviu de experiência, que serviu, Senhor, de alinhamento, meu Deus, aleluia, que verdadeiramente nós sejamos forjados através desses acontecimentos, que nós sejamos, ó Deus, capacitados através dessas situações, Senhor, que de princípio para nós foi até decepcionante, de princípio até, Senhor, nos trouxe tristeza, aleluia, mas depois parando para entender, Senhor, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos ensinando. Então, Pai eterno, ensina-nos a ver, ó Deus, as situações, Senhor, ensina-nos a ver, Senhor, tudo que acontece, Senhor, com os olhos de Deus, de forma diferente, Pai, para que nós vivemos em tristeza, para que não vivemos em angústia, para que nós não sentimos decepcionados, para que não vivemos em murmuração, para que não venhamos achar, Deus, que o Senhor está contra nós, que o Senhor não está nos olhando, que o Senhor não está vendo a cada um nosso sofrimento, mas, Pai eterno, aleluia, mas para entender, Senhor, que verdadeiramente, aleluia, nós estamos numa escola, o deserto de uma escola, o vale de uma escola, de uma preparação para algo maior, para algo poderoso. Então, Pai eterno, aleluia, glória a Jesus, nós temos projetos sim para este ano, mas queremos, Senhor, que ele esteja alinhado aos teus projetos, alinhado, Senhor, aleluia, nós temos propósitos sim para este ano, mas queremos que os nossos propósitos, ó Deus, estejam alinhados aos teus projetos, que seja feito segundo a tua casa, segundo a tua vontade, Pai, assim como nós temos um propósito, ó Deus. O propósito é o quê, Senhor? De construir essa igreja aí em Condato, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja adorado. Mas nós precisamos, Senhor, que esse propósito esteja alinhado, Senhor, aos teus projetos, Senhor, para que verdadeiramente nós venhamos vivenciar no tempo certo, Senhor, a realização. Vivemos, aleluia, de mesmo, Pai, sem termos condição financeira, sem termos, ó Deus, aleluia, mas, aleluia, termos fé, Senhor, e crer, Pai eterno, que o Senhor vai levantar, Senhor, pessoas, Senhor, para ter, Senhor, aleluia, glória a Jesus, investidores na tua obra. Olha, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está nos ouvindo, por cada vida, Senhor, que está, Senhor, nesta live agora. Meu Pai, te pedimos a Ti que os lares deles, ó Pai, sejam alcançados, Senhor, porque eles já abriram legalidade. Eu todo dia estou aqui, Senhor, falando, Senhor, em oração, Senhor, e pedindo que teus filhos, Senhor, eles venham dizer, Senhor, para o mundo espiritual, Senhor, que essa voz,
que sai da boca do teu servo, ela pode entrar na minha casa, ela possa entrar na minha família, ela possa entrar na minha vida, Senhor, para que eu seja transformado, para que o milagre aconteça, para que a transformação aconteça, para que a libertação aconteça, para que a enfermidade saia, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Eu recebo, eu permito, eu me abro, Senhor, agora para o teu Santo Espírito, ó Deus, agir por intermédio da voz do teu Filho, Senhor, aleluia, em nome de Jesus. O haja de Deus, ele vem acontecer dentro da minha casa, ele vem acontecer na minha vida. Então, em nome de Jesus, Pai, que projetos, que propósitos, ó Deus, sejam alinhados aos teus projetos na vida da tua serva, na vida do teu servo, Senhor, aleluia, na vida, Senhor, dos jovens, na vida, Senhor, aleluia, de cada um dos teus filhos, Senhor, que estão, aleluia, ouvindo, até mesmo daquele, Pai eterno, aleluia, que ainda está distanciado, que está, Senhor, desviado da tua presença, mas ele, de uma certa forma, Senhor, aleluia, ainda acredita, aleluia, foi porque não suportou, Deus, a perseguição, a angústia, ou até mesmo, Senhor, o pecado maltrator de uma tal forma, Senhor, que ele já não teve mais força para estar, Senhor, na tua presença, mas em nome de Jesus, Senhor, aleluia, que ele venha, Senhor eterno, aleluia, voltar a ter propósito e alinhar com os teus projetos, porque o teu projeto é de vida, o teu projeto é de bem, Senhor, o teu projeto, Senhor, aleluia, ele não é de morte, os seus planos, Senhor, para a nossa vida, Senhor, é para que a gente viva bem, é para que a gente, Senhor, tenha saúde, é para que a gente faça a tua obra, Senhor, segundo a tua vontade, e esteja dentro dos teus projetos. Então, Pai, recebe cada um, Senhor, neste momento, Pai eterno, o teu projeto, Senhor, o teu propósito, ó Deus, não é, Senhor, para que a tua filha fique trancada dentro de um quarto, com depressão, com opressão, com possessão. Por isso nós damos ordem agora no mundo espiritual, que ela se abriu, que ela se liberou, Senhor, para que seja arrancado agora esse espírito de depressão, esse espírito de opressão, esse espírito de possessão. Caia por terra agora, em nome de Jesus, e eu declaro libertação, eu declaro saúde mental, ó Deus, para esses filhos, essas filhas que estão, Senhor, padecendo, Senhor, deste mal deste século, mas em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, do século vindouro, nós somos do céu, nós somos teu, Pai, e o teu poder, Senhor, está sendo manifesto agora em nome de Jesus. Essas pessoas que dizem, Pai, que não conseguem se libertar do vício, que não conseguem se libertar da droga, que não conseguem se libertar, Senhor, aleluia, dos males, ó Deus, que tem, Senhor, aleluia, o atacado, que tem o aprisionado, nós agora, Senhor, decretamos que cadeias, ó Deus, sejam abertas, sejam, Senhor, aleluia, que correntes, Senhor, sejam quebradas agora, meu Pai, aleluia, e haja libertação, Senhor, das drogas, haja libertação, Senhor, dos vícios, haja libertação, Senhor, desta prisão, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, aleluia, a vida dos teus filhos, Senhor, aleluia, que sobreviveram este ano, Pai, aleluia, meu Pai, quantos tentam, Senhor, aleluia, dizer que foi por causa da política, quantos dizem, Senhor, foi porque não tiveram uma boa sorte, quantas pessoas estão dizendo, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, aleluia, é porque o tempo não lhe foi favorável, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não consegue enxergar, ó Deus, que quando nós estamos fora do propósito, fora do projeto, Senhor, de Deus, Senhor, nada nos favorece, nada, Senhor, nós estamos, aleluia, abençoados. Então haja um despertamento para a lealdade, para a fidelidade da vida dos teus filhos, da vida das tuas filhas, e que em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, a tua mão, Senhor, ela seja, Pai, estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos, porque na tua mão, na palma da tua mão, está o esconderijo da tua força, e raios brilhantes, Senhor, saia ali
das suas mãos, Senhor, e todo o mal vai sendo dissipado, e toda a batalha espiritual, ela vai sendo cessada agora, e todo espírito das trevas vai sendo destruído, desfeito, vai saindo agora em nome de Jesus, Senhor, em todo local onde Satanás tem colocado o seu trono para poder reinar, ele está sendo destronado agora, Senhor, aleluia, na casa dos teus filhos, na casa das tuas filhas, nos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós, na autoridade do teu Santo Espírito, Senhor, repreendemos, ó Deus, todo esse mal, Senhor, Pai eterno, aleluia. E aquelas pessoas, Senhor, que estão passando agora neste momento pelo mal de enfermidade, ou estão até mesmo orando e clamando por um parente, por um ente querido, ou por algum conhecido. Pai eterno, nós queremos alcançar agora essas pessoas por intermédio do teu poder. A tua palavra diz, Senhor, ide e curai os enfermos, expulsai os demônios, anunciai o meu reino, e se beberes alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe faria. E sobre a tua palavra, nós, ó Deus, proclamamos agora que a enfermidade, ela vai saindo, que o câncer vai saindo, que a AIDS vai saindo, que todas as enfermidades, Senhor, aleluia, que nós não sabemos nem o nome, Pai, elas vão saindo desse corpo, dessa vida, agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós decretamos agora, Pai, aleluia, meu Deus, aleluia, a falência, Senhor, dessas enfermidades, e decretamos cura. Chamamos a existência, Pai, a saúde para os teus filhos, a reconstituição, Senhor, aleluia, dos ossos, a reconstituição, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai eterno, aleluia. Meu Deus, do líquido, Senhor, que lubrifica o joelho, as pernas, a coluna, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a cura, Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos, de cada um, Senhor, que está nos ouvindo agora. Eu ordeno, levanta-te, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se tiver alguém por perto de você, que está com problema de osso, que está com problema de debilidade de andar, de levantar, aleluia, que alguém venha se aproximar agora e tomar você pelas mãos e receba este comando: levanta-te e põe-te de pé, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E depois que ele estiver de pé, que ela estiver de pé, deixa andar sozinho, deixa o Espírito de Deus fazer a obra, deixa o Espírito do Senhor fazer o milagre, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então receba a cura, receba o milagre, para a glória do nome de Jesus. Pai, toma cada um, Senhor, dos teus filhos ali em Condato, Pai, aleluia, tuas filhas, a irmã Francisca, todas as tuas filhas, todos os teus filhos, tanto assim ali, Pai, como aqui no Rio de Janeiro, Pai, os teus servos, as tuas filhas, Senhor, os teus filhos, os pastores que estão aqui nessa localidade, Pai, aleluia, meu Pai, toma em tuas mãos poderosas a cada um deles, Senhor, aleluia, pastor Luciano, pastor Samuel, Senhor, pastor, aleluia, pastor Ivan aqui da Granja, oh meu Deus, o pastor Cláudio, Senhor, todos os pastores, Senhor, que estão aqui nessa localidade, Senhor, que mesmo eu não me lembrando o nome deles, Pai, mas eles sejam alcançados pelo Teu Espírito, eles sejam direcionados, porque nós estamos trabalhando para o Teu reino, Senhor. O trabalho não é para nós, não é para a nossa igreja, aleluia, mas é para a Tua igreja, é para o Teu nome, Senhor, e nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, e Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Recebe a nossa vida, recebe a nossa entrega. Nós precisamos, Senhor, aleluia, como ministro de cura, nós precisamos, ó Deus, de unção, precisamos, ó Deus eterno, aleluia, da ousadia do Teu Espírito, dos dons espirituais, para a glória do Teu santo nome. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou tendo como interagir com os irmãos, que não está aparecendo para mim. Mesmo eu abrir no YouTube, não está aparecendo a legenda para mim.
Glória a Jesus. Ou eu não estou sabendo, né? Porque se eu tenho que. Se é outro telefone, o que você vai fazer? Você atualiza. Porque Não, como entrou. eu não entrei. Você veja só, você passou para mim o link para mim entrar na live. Eu entrei. E no outro telefone, eu fui lá no coisa da igreja, que tu mandou o link de assistir, eu entrei naquele link. Eu não entrei no mesmo link da live. Entendeu? Eu tenho que atualizar, porque quando eu mandei, ele estava fechado. Então, fechado, ele não aparece o senhor tem que atualizar. Então, mas eu já abri e fechei umas 2 vezes, não atualiza não, quando eu abro e fecho? Então, se o senhor clicar no mesmo link, é só o senhor baixar assim e segurar que ele vai rodar e vai atualizar. Que aqui no meu tá aparecendo normal. Tá, né? Ah, então tá bom, então, meu querido. Deus te abençoe. Então, glória a Deus, gente. Deus abençoe aí a vida de todos aí que participaram dessa live abençoada. Que o Senhor Jesus dê uma passagem de ano maravilhosa, abençoada para cada um de vocês. Obrigado aí pela participação, tá? Que vocês têm nos acompanhado aí. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Espera aí. Para mim não apareceu de maneira nenhuma. Não. Mas amém. Eu quero também desejar a todos os irmãos uma boa entrada de ano, que você possa se alinhar nesse próximo ano, seu propósito, alinhado com o projeto de Deus. Você vai entender que o que Deus tem para cada um de nós é muito melhor do que aquilo que nós escolhemos. Quando nós entendemos isso, nós ficamos, sabe por quê? Com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Então, que Deus te abençoe a você, a tua casa, tá? E quero dizer uma coisa para vocês. No momento que estava orando, eu senti uma unção muito grande percorrer aqui. Então, eu acredito em milagres. Louvado seja Deus. E a gente precisa que vocês testemunhem acerca das orações. O pastor Ivan tem feito muitas orações aqui, clamando por milagres. Eu comecei agora, estou fazendo uma oração clamando por milagres. E quando a gente lançamos isso no mundo espiritual, o haja de Deus acontece. Agora, a gente precisa que vocês se manifestem em nome de Jesus, para que isso, sabe o que é? Venha aguçar a fé dos ouvintes. Eles entenderem que não é pelo fato de a gente estar falando pela uma live que não tem como acontecer milagre, que a gente tem que tocar em alguém, que a gente tem que estar perto de alguém. Não, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos ao vivo aqui orando por vocês, tá? Então vocês testemunhem, louvado seja Deus. Na próxima live, que vai ser amanhã, quinta-feira, vai ser na sexta-feira, não é isso, pastor Ivan? Então, a próxima live, se você tiver um testemunho, na hora que você entrar, coloque o seu testemunho ali, daquilo que você recebeu, independente de ser comigo, de ser com o pastor, de ser eu ou ser o pastor Ivan, aleluia, no período que você vem acompanhando a gente, os milagres que você recebeu, dá testemunho. Fale o que você sentiu, o que você percebeu, a diferença que está acontecendo dentro da tua casa. Isso talvez não tenha muito importante e seja os pequenos comandos, os pequenos milagres, e talvez você não tenha dado muita atenção a isso. Aleluia. Mas para você receber grandes milagres, você precisa dar atenção aos pequenos milagres, viu? Em nome do Senhor Jesus. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu pastor. Uma boa entrada de ano para você, para sua esposa, seus filhos. Amo a família de vocês, tá? Que Deus continue aí te amparando, te guardando em nome de Jesus, viu? Tá bom, meu pastor. Desejo um beijo para ti, para sua casa, sua família. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu digo para todo mundo esse ano
talvez para muitos tenha vindo com muitas lutas, para outros lágrimas, mas nós glorificamos a Deus que chegamos ao final. Isso não é o acaso, tá? Isso é graça, é Deus sustentando quando as nossas forças muitas das vezes acabam, tá? E mesmo assim o Senhor tem nos sustentado. E como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo a vida de cada um de vocês que estão conosco. E que esse ano seja mais um ano de vitória, de milagre das nossas vidas, em nome de Jesus. A gente fica na paz aí, um abraço. E até sexta-feira. Sexta-feira nós estamos de volta aí, dando glória a Deus juntos, em nome de Jesus. E mais um ano aí, fazendo aquilo que Deus concedeu aos nossos corações. Tá? Fica na paz aí, Deus abençoe, pastor, a paz. Dá paz para todo mundo aí, em nome de Jesus. E que Deus abençoe todos em Cristo. Amém, meu filho. Amém. Que Deus abençoe. Aí eu consegui, agora na página da live, eu consegui ver o chat que as pessoas que participaram, eu consegui ver, e consegui voltar para a página agora sem ter que desligar. Toda vez que eu tentava voltar para a página, eu acabava saindo completo e tendo que voltar de novo. Mas tá bom, pastor. Deus abençoe. Amém. Tá? Tamo junto aí. Tá Qualquer bom. coisa, estamos aqui, tá, filho? Deus abençoe. Amém. Amém, meu filho. Paz.